dividendo acima de 1% ao mês, ainda mais depois dessa crise, ainda existe? Confere aí. Fala, pessoal da Carteira Z, é um prazer tê-lo conosco aqui. Hoje também temos o prazer de receber o pessoal da Hectare para falar um pouquinho sobre o Fundo Imobiliário da Casa, HCTR11, e o Fundo também de Multimercado, Estratégia Específica, que a gente vai entender sobre esses fundos, a dinâmica deles e o yield aí extraordinário, acima de 1%, que o gestor, o Lucas e o André vão falar conosco. A gente tem o grande prazer de receber o Head de Fundo de Investimento Imobiliário do Dica de hoje, Egbert. Então, eu queria dar boa noite para vocês. E, a princípio, André e Lucas, quem quiser falar. Antes disso, eu queria pedir para o pessoal se inscrever no canal, compartilhar, que está sendo um vídeo, vai ser um vídeo de bastante conteúdo aí, muita agregação de valor. André, Lucas, boa noite. Eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho, apresentassem a casa Hectare para a gente também. Boa noite. Boa noite, Rafael. Boa noite. É um prazer estar aqui para falar sobre as nossas estratégias dos fundos. Acho que eu já vou começar a falar um pouco da casa, e aí o Lucas, enfim, começa a se apresentar logo em seguida. A Hectare, ela é uma casa relativamente recente, como gestora de crédito imobiliário, voltada ao desenvolvimento imobiliário residencial, mas a gente tem um passado um pouco maior do que 2018, que é quando acho que o primeiro fundo surgiu. A gente vem como estruturador dessas operações, né, os CRIs, ou originação de crédito imobiliário, por volta de 2014, quando a gente começou a montar o embrião do que viria a ser a Hectare, e onde a gente conseguiu estruturar a tese de investimento que hoje tem se mostrado bem vencedora. Naquele momento, a gente olhando o mercado de investimentos no Brasil, o mercado de crédito, principalmente, ainda tinha algumas coisas para se desenvolverem, né? Os fundos, o imobiliário, enfim, não tinha nem ganhado toda essa vitrine que tem hoje. E a gente entendeu aquilo como uma oportunidade. A gente olhava o mercado lá fora e via o crédito pulverizado, que é o que a gente atua com mais força, tendo uma relação de risco-retorno muito mais atrativa do que o crédito corporativo. E aqui no Brasil, com poucas pessoas operando esse mercado, uma liquidez baixa, poucos players atuando, e tinha muito retorno a ser aproveitado, muito alfa para ser gerado para os cotistas. Então, a gente desenvolveu a tese, que aí o Lucas entra com mais detalhe, nesse cenário de crise imobiliária que a gente vivia aqui. Por isso, acho que é o principal chamariz nosso, está em não atuar no eixo Rio-São Paulo, e sim desbravar o Brasil buscando operações nesse tipo. É isso aí, só complementando, depois dessa aula do André aí, fica até difícil acrescentar, mas, bom, a gente é focado realmente no mercado imobiliário, operações menos óbvias, e acho que toda a oportunidade que a gente tem de conversar com investidores ou potenciais investidores para explicar melhor o que a gente faz, enfim, é sempre uma oportunidade bem-vinda. Eu agradeço aí o convite de vocês no Dica de hoje para a gente estar aqui e ter mais essa oportunidade de conversar com os investidores. Beleza, o prazer é todo nosso. Agora eu quero chamar o especialista, o melhor especialista do Brasil aí de fundos imobiliários, Egbert. É um prazer tê-lo conosco também. Egbert, se você puder fazer as considerações e já fazer uma pergunta para eles, vai ser um prazer. Bem, boa noite aí, o Zataro, o André e o Lucas. Eu começar perguntando do fundo HCTR11, né? Você olha para a carteira do fundo, você vê a maior parte dos CRIs pulverizados, né? Sejam multipropriedade e loteamento. Eu queria saber já como que essa crise do coronavírus tem afetado os CRIs da carteira do fundo, seja a questão de inadimplência, o atraso do pagamento dos boletos, né? Como que essa crise afetou o fundo até o momento? Bom, perfeita a pergunta que a gente tem respondido bastante aí ultimamente. Bom, como a gente pode perceber no resultado de março, que já foi divulgado, né, não houve impacto nas carteiras, né, na inadimplência das carteiras do laço pulverizado desses CRIs. E o que a gente adotou de medida a partir do mês de março e ao longo do mês de março, foi intensificar ainda mais o contato na ponta com os incorporadores, loteadores e com a servicer que faz o controle da carteira
para passar para a gente. Então, a gente tem feito, ao invés de fazer um acompanhamento de receber os relatórios mensais, a gente está fazendo um acompanhamento semanal dos recebimentos. No mês de março não houve impacto, conforme eu comentei. No mês de abril, a gente viu no iniciozinho do mês um impacto pequeno, menor do que o previsto, e ao longo do mês foi recuperando, mas o grosso, né, digamos, a maior parte dos boletos vence no final do mês, que é justamente essa semana que a gente está agora, que está fazendo a gravação do vídeo. Então, a gente está acompanhando aí, está monitorando com bastante cuidado esses números que vão vir agora no final do mês, para ter uma real dimensão dos impactos eventuais nas carteiras, na inadimplência. Mas é importante mencionar que, fora a questão da inadimplência, né, a estrutura dos CRIs, ela já é feita de uma forma que para evitar impactos advindos de choques de curto prazo, né? E o que são esses assim, explicando de uma maneira bem mais simples, o que são essas estruturas, né? Para quem observa e acompanha nosso relatório, a gente publica e mostra as razões de garantia, né? Então, as razões de garantia de 120, 130, 150, enfim, até 160, 200%. O que significa isso, né? Significa que, se eu tenho, por exemplo, uma razão de garantia de 120%, significa que para cada R$120 que são recebidos na carteira, lá nas parcelas dos compradores dos imóveis, eu tenho no máximo R$100 de obrigações a pagar naquele CRI. Ou seja, eu tenho aquele colchão ali de 20% para absorver essas inadimplências de curto prazo sem que afete o pagamento de dividendos do fundo. Adicional a isso, a gente tem, todas as operações contam com fundo de reserva. Fundo de reserva de pelo menos 2 parcelas, 2 prestações. Então, pensando num cenário mais catastrófico possível, que a minha razão de garantia, que hoje é 120, 130, fosse a zero, eu recebesse de uma hora para outra, eu recebesse R$0, 100% de inadimplências, não pingou nada, ninguém pagou nenhum boleto. Eu ainda tenho 2 meses de fundo de reserva separado dentro da conta da operação para poder pagar as obrigações do CRI e não impactar negativamente os dividendos, né? Então, a gente está monitorando e está acompanhando muito de perto todas as operações, intensificamos o acompanhamento, mas é sempre importante comentar dessas estruturas de garantia que a gente tem para justamente proteger o fundo dessas oscilações de curto prazo. Ô, Lucas, se me permite complementar, só para, enfim, trazer mais uma questão numérica para esse fundo de reserva, que a gente tem acompanhado dessas carteiras, semana a semana, que na pior das situações, a gente vai precisar talvez usar 5% do que a gente tem de fundo de reserva. Então, assim, a gente realmente tem, além de todos esses fluxos que o Lucas comentou, a gente ainda tem essa segurança no fundo de reserva e que num cenário como esse que a gente está vivendo agora, ainda assim não está sendo consumido por completo. Então, assim, a gente entende realmente que a gente está muito bem resguardado para um cenário mais crítico. O CRI pulverizado ele tem um risco bem acima do CRI corporativo, né? Por isso que ele tem uma taxa maior, mas o que a gente está vendo, pelo menos até o momento, é que eles não estão sofrendo tanto, né? Primeiro porque tem as garantias, né, que você falou, uma taxa, um fluxo bem maior do que o CRI tem que pagar, e fundo de reserva. Aproveitar, eu queria fazer uma pergunta, como que era o acompanhamento da gestão, né, antes do coronavírus, presencialmente nas obras, né, nesses empreendimentos, já que são CRIs espalhados ali pelo Brasil todo, como a gestão fazia esse acompanhamento? Eles visitavam, vocês visitavam as obras e tudo? Não, legal, ótima pergunta também. Bom, a gente, em termos de acompanhamento, como é financiamento de obra, a gente tem um componente de risco da execução da obra e tem um componente da carteira, que é o lastro da operação, que é a inadimplência daquelas prestações dos compradores, né? Então, acho que esses são os 2 principais riscos mapeados, né, dentro da operação.
No que diz respeito à carteira, 100% desses recebíveis, desses contratos, no momento que é estruturado o CRI, 100% desses recebíveis são separados para uma conta do CRI e são controlados por um servicer, que é um grande controller financeiro que é contratado pelo fundo para bater mês a mês cada boleto com cada centavo que caiu na conta da operação. Então a gente recebe esses acompanhamentos periodicamente, normalmente mensalmente, como eu falei, agora a gente intensificou e está fazendo semanalmente esse acompanhamento com o servicer. Então esse é o nosso trabalho do ponto de vista de inadimplência da carteira. Do ponto de vista de obra, todas as operações elas contam com uma empresa de engenharia contratada pelo fundo para poder fazer medições de obra, acompanhamento do projeto, ou por um engenheiro da própria gestora que viaja. Então, como são muitos projetos, a gente, em algumas regiões, a gente contrata empresas especializadas para fazer acompanhamento, ou o nosso próprio engenheiro faz esse acompanhamento mensalmente em todas as obras. E o time de gestão, adicionalmente, também visita as obras com uma certa periodicidade, não todo mês, até porque a gente tem, contando todas as carteiras, todos os projetos, a gente tem mais de 50 projetos pelo Brasil todo, mas a gente faz visitas, eu como gestor do fundo do HCTR11, eu visito todos os projetos aí pelo menos uma vez a cada 2 meses. Então a gente viaja bastante, acompanha muito de perto as obras para entender o que está acontecendo, se está evoluindo conforme esperado, na velocidade esperada, dentro do custo esperado, né? Muito importante. E até porque a gente sabe que uma obra que é entregue dentro do prazo, no custo esperado, é menos dor de cabeça para o incorporador e também mantém a carteira mais saudável, né? Porque se tem um empreendimento que, por exemplo, começa a atrasar a obra, começa a ter problema, enfim, o comprador daquela unidade, daquele apartamento, daquele lote, ele começa a ficar preocupado e muitas vezes isso gera um impacto na inadimplência da carteira, né? Então, é muito importante que a gente acompanhe a qualidade da obra em termos de prazo e custo, né? Seu microfone está desligado, Rafael. 2000 anos depois. Botei no mute aqui que tava gritaria aqui embaixo, agora eu vou voltar. Perfeito, eu acho que foi muito bem explicado. Realmente, essa provocação do Egberto é perfeita, nesse momento principalmente, e eu acho que deu para elucidar bem o que o pessoal pode esperar e como é que vocês estão agindo nesse sentido. Eu acho que vale a pena agora a gente falar um pouquinho do multimercado. Eu vou compartilhar uma tela para o pessoal ver como é que ele tem se comportado tanto no período global, desde que ele existe, quanto nesse período de março aqui. Então, o pessoal pode observar, né, esse é o fundo multimercado de estratégia específica da casa, é um fundo que existe desde 2018, é para investidor qualificado. Então, se a gente colocar desde abril de 2018, completou 2 anos agora, né? A gente consegue observar uma rentabilidade bem alta, né? 38% em 3 anos, acima de 1% aí ao mês, 312 do CDI, tá? E nesse período de março, a gente consegue ver uma queda pequena até, para o que foi o evento, se a gente colocar aqui, ó, até o final de março, caiu aí 1,20%. O que eu queria perguntar para vocês é o seguinte, falando também do multimercado da casa. Qual é a diferença básica dele para o fundo imobiliário, tá? E o que o pessoal pode esperar também para os próximos meses, o pessoal que queira diversificar a carteira com esse fundo também? Rafael, vamos começar então diferenciando ele do fundo imobiliário. De início, ele é um fundo destinado a investidor qualificado. Isso abre um leque um pouco maior de investimentos. O fundo multimercado permite que a gente atue em 2 grandes estratégias de investimento no desenvolvimento imobiliário. O término de obra, que é exatamente o que a gente faz no fundo imobiliário, e o early stage, ou o início de obra, que é um estágio onde
a tese comercial está começando a se provar, enfim, a gente já tem algum desenho do que é a obra, qual que é o apelo comercial daquela obra, e a gente está disposto a incorrer em um risco um pouquinho maior comercial daquele projeto. Isso significa que a gente busca taxas maiores para esse tipo de risco. Então, para ter uma ideia de balanceamento, a gente está falando aí mais ou menos 1/3 da carteira está destinado a término de obra, que é o imobiliário. 1/3 está destinado ao early stage, onde a gente consegue essas taxas aí em torno de inflação mais 15%, 17% mais ou menos nos projetos. E aí 1/3 é destinado ao caixa do fundo. Dado que é um fundo aberto, diferente do imobiliário, ele precisa ali ter um caixa para eventuais resgates, eventuais oportunidades de investimento. Então, ele, por estrutura, acaba carregando um pouco de caixa. Então, dado esse cenário, a gente tem um pouquinho mais de rentabilidade nele em relação ao multimercado, em relação ao imobiliário, desculpa, e aí ele tem vantagem, acho que a primeira grande vantagem em relação ao imobiliário é que você não está ali correndo o risco de renda variável da cota, né? Então você entra sempre pela cota do dia, o fundo emite cotas todos os dias, pelo valor justo ali, pelo valor patrimonial. E aí o fundo multimercado, quem conhece bem sabe que tem oportunidades e tem hora que a cota está mais cara, tem hora que a cota está mais barata. Então acho que essa é a grande diferença. Agora, passando por Lucas, ele pode, enfim, dar mais detalhes, mas acho que a tese como um todo, ela não foge do que foi explicado no imobiliário. A gente está ali, de fato, olhando muito a carteira, olhando muitos projetos, acompanhando, e não tem percebido grandes riscos em relação ao futuro do fundo. Tranquilo, o André já explicou tudo, acho que não tem nada para acrescentar aqui. De maneira geral, essas são as diferenças básicas entre um fundo e outro. Tá, beleza. Para falar aqui, antes de chamar o Guilherme para a última pergunta, eu acho que está sendo bem claro, né? A gente está sendo bem breve e claro sobre as perspectivas do fundo. A gente poderia falar um pouquinho de yield, né? Como é que o fundo está entregando, porque eu acho que a primeira coisa que a pessoa vê quando vai investir no fundo imobiliário, por mais que a pessoa queira entender o processo, que é o principal, aquela parte qualitativa, e a parte quantitativa também. Como é que está entregando? Quanto que entregou até agora? Qual a perspectiva futura? Se vocês puderem falar um pouquinho sobre isso, se a perspectiva se mantém, se não se mantém, e até se o Guilherme quiser complementar depois. Não, perfeito. Bom, a gente fez recentemente uma oferta, agora que liquidou no mês de março, né, uma oferta do HCTR11, e aí lá no prospecto da oferta a gente colocou algumas projeções de yield, né, que gira em torno aí de 1% ao mês. Obviamente são projeções, né, a gente não pode garantir rentabilidade, prometer nada, mas eu gosto até de mostrar o histórico, que eu acho que é o passado ali, tem algumas lições aprendidas, que o investidor pode olhar o passado, obviamente, mais uma vez, rentabilidade passada não quer dizer rentabilidade futura, mas historicamente o fundo tem conseguido entregar em torno de 1%, um pouquinho acima de 1% de yield ao mês sobre a cota patrimonial, né? E a gente recomenda a todos os investidores e potenciais investidores que avaliem o nosso relatório gerencial, que olhem os números e o que está por trás dos números, a carteira, enfim, o que está por trás de cada um dos ativos, que a gente coloca bastante detalhado no relatório gerencial, com explicações, informações sobre cada um dos ativos, cada um dos CRIs, né? E restando alguma dúvida ainda, depois de analisar o relatório gerencial, o nosso time de RI, capitaneado pelo André, está à disposição para tirar dúvidas por e-mail, telefone, enfim, todos os canais estão disponíveis aí para a gente sanar qualquer dúvida dos investidores. Perfeito, Egberto. Se você quiser fazer mais alguma colocação. Eu queria perguntar sobre como que a gestão está fazendo agora, se está todo mundo em home office, se houve algum problema tipo assim, com questão de trabalho, no dia a dia, todo mundo em casa, ou se o fundo está rodando normalmente? Não, legal. Bom, até por uma questão de seguir recomendações do próprio governo do Estado de São Paulo,
a gente está operando desde o final de março, meados de março, né, em sistema de home office, com todo o time em casa, mas é importante ressaltar que até já previsto nos nossos manuais que estão disponíveis no site, a gente colocou em prática o nosso plano de contingência. Então, 100% dos arquivos e ferramentas que a gestão usa estão na nuvem, com backup diário. Então, a gente consegue acessar todos os documentos e todas as informações sobre qualquer operação, qualquer CRI ou qualquer detalhe do fundo, de qualquer dispositivo com acesso à internet, até no meu smartphone ou no notebook. Então, está todo mundo trabalhando de casa, mas a operação, o dia a dia do fundo ocorre normalmente, sem nenhum problema, nenhuma intervenção, né? Então, a gente segue da mesma forma que estava, só que trabalhando remotamente, e aí, até no site, nós colocamos um comunicado, né, um pop-up, assim, que o investidor abre, tem um pop-up, um comunicado com os nossos canais, né, de atendimento, caso tenha alguma dúvida, queiram conversar com a RI. A minha última pergunta, se o Guilherme quiser fazer depois também, fica à vontade, é o seguinte, só para lembrar, a gente falou um pouquinho do fundo de multimercado, que é de estratégia específica, falamos que é para investidor qualificado, mas a liquidez, a gente não falou, são de 120 dias, né? A liquidez é de 120 dias. Então, só para o pessoal saber aí, encontrado em algumas corretoras, se vocês puderem falar depois no final, mas só para a gente tentar falar de uma parte um pouco mais macro, para tentar consolidar a cabeça das pessoas no mercado imobiliário, eu queria que vocês falassem de uma forma um pouco mais simples, um pouco mais específica, sobre os riscos que vocês enxergam para o futuro do mercado imobiliário. E no mercado de menor escala, que é o caso de vocês também, o mecanismo que vocês têm para mitigar os riscos. Eles têm funcionado, mas se vocês puderem consolidar isso agora no final, para o pessoal entender, né, para ter a cabeça firme, como é que eles estão enxergando para o mercado imobiliário, já que eles são especialistas na área. Bacana. Em termos de riscos para os fundos, conforme eu comentei, acho que são dois grandes riscos. Um é a questão de performance da obra, de execução da obra de fato, e o outro é inadimplência da carteira, que nada mais são do que os boletos que são emitidos para todos os compradores dos apartamentos, dos lotes, né? Então, falando especificamente do risco de obra, como que a gente mitiga esse risco e atua em cima dele? A gente faz acompanhamento mensal da obra para saber se a obra está evoluindo conforme o previsto e dentro do custo previsto, né? Tem empresas de engenharia que fazem esse acompanhamento, o nosso próprio engenheiro e também o time de gestão fazendo o acompanhamento e visita às obras. Então, nesse caso, a gente consegue acompanhar e ao menor sinal de atraso de obra, de estouro de orçamento, a gente consegue atuar e chamar reunião e entender o que está acontecendo, até no limite, se precisar, a gente consegue trocar a empresa que está executando a obra para poder retomar algum atraso. No lado da carteira, da inadimplência dos boletos lá, como eu falei, a gente tem algumas ferramentas de controle, conforme eu falei, tem uma empresa especializada em gestão e cobrança de carteira que faz o acompanhamento de cada centavo e cada boleto que é pago ou não é pago mês a mês, e a gente recebe os relatórios para saber como que está a inadimplência da carteira. E, além disso, na própria estrutura da operação, conforme eu falei, a gente tem aquelas razões de garantia acima de 100%, o sobre-garantia, como a gente queira chamar, que nada mais são do que colchões ou gordura para absorver a inadimplência de curto prazo, aqueles choques de inadimplência por algum motivo específico, como é o coronavírus, que aí as pessoas, enfim, estão desempregadas ou reduziu a renda, atrasou algumas parcelas, enfim, e aí a gente tem aquela gordura na carteira, nos boletos, para absorver isso no curto prazo. E aí, à medida que acaba o lockdown, as pessoas voltam a trabalhar, voltam a consumir e a renda volta,
esse colchão é recomposto, né? Isso protege a gente de eventuais choques aí no curtíssimo prazo. Muito bom, acho que ficou bem elucidativo. Egberto, se você quiser dar um recado final aí, perguntar alguma coisa, agradecer, fazer uma dancinha, qualquer coisa. Fazer uma última pergunta. Vocês trabalham assim com cenário de inadimplência, tipo um cenário mais otimista, um cenário neutro, um cenário pessimista? Sim, o André pode até comentar, que o André é o nosso especialista aí na modelagem de riscos, pode comentar com bastante propriedade aí. Sim, então, nosso modelo interno de risco de crédito, a gente, ao olhar uma carteira, a gente entende já qual que é o comportamento básico, histórico dela, né? Como eu falei, principalmente no caso do FII, onde a gente está num estágio bem avançado de obras e vendas, a gente já tem um histórico grande de comportamento daquela carteira. Então, a gente projeta aquela inadimplência que está na última foto, como ela pode se comportar. Então, isso pode, enfim, aí pensando de uma forma mais estatística, ter 1 a 2 desvios padrões ali, de uma forma de estressar qual que seria o pior cenário. E aí, até isso é o parâmetro para definir as razões de garantia que o Lucas tanto comentou. Baseado nesse histórico do comportamento da carteira, que a gente consegue entender o quanto a gente gostaria de ter de garantia para gerar o conforto. Então, sim, a gente trabalha ali com 1 a 2, até em casos extremos, até 3 desvios em relação ao comportamento. Então, falando mais numericamente, a gente está ali, historicamente, a gente acompanha uma inadimplência de 3% da carteira, e em momentos de muito estresse, assim, como foi o último ciclo de crise imobiliária, a gente chegou a ver ali de 7% a 8% de inadimplência. Então, nossos parâmetros de garantia estão já prontos para incorporar esse pior cenário. E aí, no dia a dia, a gente, enfim, aproveita para estressar algumas premissas e ver o quanto que essa carteira aguenta. Beleza. Egberto, se você quiser deixar o seu recado final aí. Bem, eu queria agradecer, né, o pessoal do Equitário, o André e o Lucas, pelo tempo aí para tirar a dúvida dos assinantes do Dica de hoje, e até a próxima. Beleza. André e Lucas, queria agradecer imensamente a presença de vocês. Se vocês quiserem deixar o recado final para as pessoas aí, fica à vontade. Mais uma vez, queria agradecer aí ao Dica de hoje pela oportunidade. Sempre bom a gente estar próximo dos investidores, mostrando um pouco do nosso trabalho, o que a gente está fazendo, enfim, em geral na gestão e principalmente, especialmente nesse momento aí de pandemia, que tem muitos investidores preocupados. É ainda mais importante estar próximo de todo mundo, mostrando o que a gente está fazendo, e a gente agradece muito aí a oportunidade de aparecer aqui no canal. Também queria agradecer mais uma vez e só deixar o nosso contato, caso os investidores queiram tirar mais alguma dúvida. A gente responde aqui no ri@hectarecapital.com.br. E, enfim, obrigado mais uma vez pelo espaço. Queria pedir para o pessoal se inscrever no canal, compartilhar esse conteúdo. Muita gente precisa saber exatamente o que a gestão está fazendo, quais os procedimentos adotados, principalmente nesse período crítico aí. Egberto, André, Lucas, foi um prazer tê-los aqui. Um forte abraço, até a próxima. Valeu. Valeu.